o Corinthians dominou o time do Palmeiras. Eu acho que a gente tem mais técnico do que elenco, minha opinião, porque é um time que muitas vezes não mata o jogo. Isso que mata a gente. O Corinthians não mata o jogo e mata a gente, entendeu? Ao Zacarias, não foi um pedido meu, mas eu estou aqui para treinar a equipe. E a equipe que me for dada nas mãos é o que eu vou fazer. Eu conheço um pouco do atleta, tive algumas informações do Memphis, mas estamos no aguardo aí que venha, que possa acrescentar, vai ser tratado muito bem, como todos os atletas aqui dentro, quero deixar bem claro isso. Não foi uma indicação do treinador, mas isso aí não tem problema nenhum. A partir de então, ele é um atleta e vai ser um atleta importante e que tenha condições de poder mostrar em campo as suas melhores condições e lutar pelo seu espaço. Eu trouxe a informação que o Dorival não pediu o jogador, que teve que aceitar esse jogador, tá? Eu não sei se ele é bom, eu não sei se ele é ruim, eu não sei se ele vai ser craque, eu não sei se ele vai ser uma piada, entendeu? Eu só vou apurar as informações. Então vamos lá, antes de falar do jogo, rapidinho, tá? Dos reforços, hein? Vamos lá, antes de falar da questão do jogo. Eu apurei que o Dorival não pediu, não insistiu, né? Enfim, o Dorival não quis, né? Na verdade o Dorival aceitou, né, esse jogador. E vocês viram a fala do Dorival, né? Vocês viram a fala do Dorival. Bom, vai ser bem tratado, vai fazer parte do grupo, e deixou claro que não pediu o atleta. Você já viu um treinador deixar isso claro numa coletiva? Até agora eu tenho elogiado a gestão do Osmar Stabile. Até agora eu tenho só elogiado, não. 90% são elogios, tá? E aí me chamam de passapano. Quando eu levanto uma questão que eu acho importante, que pode ser até uma crítica, talvez nem seja no futuro, talvez o cara seja craque, quem trouxe e quem teve a ideia, tá matando no peito contra o Dorival, contra o próprio técnico, vai matar no peito e vai falar assim, meu irmão, esse cara aí, tá vendo, Dorival? Teve que engolir porque o cara é bom, conheço bola. Eu não sei quem trouxe. Eu não sei quem bancou. Eu não sei quem bancou. Mas eu tinha que falar para vocês que não foi um pedido do técnico. Até porque inicialmente tinham falado para mim que foi. Entendeu? Tinham falado para mim que foi um pedido do técnico. Então, e aí eu descobri que não foi. E eu sem brincadeira, gente. O meu sábado foi apurar isso daí. Algumas pessoas não me atenderam, várias me atenderam. Eu conversei com mais de 5, 6, 7, acho que umas 7 pessoas. Todos os departamentos. Ninguém entendeu a contratação. Por que esse cara chegou se ninguém entendeu? E aí, quando eu faço uma crítica, né, à gestão, aí começam a falar que eu quero criar clima ruim. Mas quando eu elogio a gestão, e elogio muito a gestão, né? Agora nós vamos ver a reação, né? Pelo fato de eu fazer, talvez, aí uma grande primeira crítica. Eu só quero saber quem trouxe. E eu vou falar com o presidente Osmar Stabile, vou perguntar para ele quem bancou, quem trouxe. Porque o técnico não pediu. O técnico teve que aceitar o cara. Entendeu? Se ele jogar bem, beleza, o pai vai aparecer rapidinho. Agora, se ele for uma piada, quem é o pai da criança? Foi esse o vídeo que eu gravei. Corinthians massacrou o Palmeiras. No primeiro tempo foi um massacre. Eu quero falar para vocês como é que o Corinthians dominou o jogo contra o Palmeiras no primeiro tempo. Cara, o Dorival tem usado uma tática que espero que os adversários demorem para perceber. O Corinthians tem marcado num 4-4-2. Então vamos lá, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu. A segunda linha hoje, Bidon, Ranieri, Matheus Pereira, André, Yuri e Garro. Esse é o posicionamento sem bola, porque já foi a época que a gente analisava que o Corinthians tinha, que o time de futebol tinha um esquema. Nossa, qual foi o esquema? 4-4-2, 4-3-3. Agora, com a bola, é incrível a maneira que o Corinthians tem jogado. Envolveu o Palmeiras. O Corinthians jogou com linha de 3. Olha só como o Corinthians jogou. Gabriel Paulista, Ranieri e Gustavo Henrique. Em alguns momentos, Ranieri aqui, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. Essa ordem mudou um pouco, mas linha de 3 sempre, com Gabriel Paulista, Ranieri e Gustavo Henrique.
Depois da linha de 3, um jogador entre uma linha de 3 e uma linha de 4. E esse um jogador se chama Matheus Pereira. E era o Carrídio nos outros jogos, mas hoje ele substituiu o Carrídio, e substituiu muito bem. Matheus Pereira vem, faz aqui, ó, ele vem buscar a bola no pé do trio, e aí o Matheus Pereira, esse jogador que está na frente da linha de 3, ele tem muita opção de passe. Isso é incrível, cara. Isso aí você vê que time jogar assim. Você vê como o Dorival ele é bom taticamente. Linha de 3, o Matheus Pereira aqui e uma linha de 4. E nessa linha de 4, nessa linha de 4, o Matheus Pereira tem passe pro aberto da direita, o Mateuzinho na linha de 4. Passe pro aberto na esquerda, pro lateral, Bidu. Passe para 2 meias por dentro, Bidu e André, que viram os armadores do time, tá? Que viram os armadores do time e vão para frente. E lá na frente, o Memphis e o Yuri. E aí, uma jogada muito envolvente do Corinthians o Memphis sai da área, puxa a marcação, traz com ele um volante, abre um buraco e entram Bidon e André na área. E aí entram também, né, os alas. E aí nós já estamos falando de 4 jogadores, mais o Yuri, 5. Cara, o Corinthians simplesmente afundou o Palmeiras nessa tática. Eu poderia dizer que eu não sei por que o Palmeiras ganhou o jogo, mas eu sei. Porque o Garro entregou a bola do jogo. Só que a gente perdeu por uma falha do nosso meia, que entrou e simplesmente errou. As 4 bolas que ele pegou, ele errou. A gente só perdeu o jogo por isso. Eu avisei vocês sobre o Rodrigo Garro há muito tempo, tá? Eu avisei vocês sobre o Rodrigo Garro há muito tempo mesmo, entendeu? O Corinthians dominou o time do Palmeiras, tá? O Corinthians dominou o time do Palmeiras. Eu acho que a gente tem mais técnico do que elenco, minha opinião, porque é um time que muitas vezes não mata o jogo, né? O Corinthians, ele não mata o jogo. Isso que mata a gente. O Corinthians não mata o jogo e mata a gente, entendeu? Por isso que eu acho que o Corinthians tem mais técnico do que time. Cara, o Corinthians envolveu o Palmeiras. No primeiro tempo, o Palmeiras não viu a cor da bola. O Corinthians jogou melhor que o Palmeiras 80 minutos do jogo. 80 minutos da partida. E o Palmeiras fez o gol no final num erro do nosso pior jogador hoje. Por isso que é reserva, né? Um cara mimado, que não quis jogar com Dores a temporada 2025 inteira, tá? E esse ano, né, não tem desempenhado um bom futebol. Pra você ver os números, né, do Garro no SofaScore, só para você ter uma ideia, tá? Vou passar aqui para vocês os números, ó. O Garro versus Palmeiras, 4 perdas de bola, 1 erro que gerou gol, 0 dribles certos, 1 domínio mal sucedido. O futebol, velho, é decidido por detalhes. Isso não é uma frase, não é um jargão. É decidido por detalhes. O Corinthians jogou bem hoje 80 minutos. Dos 98 minutos que o jogo teve, o Corinthians jogou 80 minutos muito melhor que o Palmeiras. O Palmeiras jogou 18, vai, na somatória dos tempos. O nosso técnico, taticamente, é muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. Sabe? É muito melhor. O Abel Ferreira tirou o Vitor Roque, velho. Ninguém entendeu. Vocês têm reparado que nos derbys o Abel Ferreira tem errado muito nas substituições? Eu lembro que a gente ganhou um jogo que ele facilitou pra gente, que ele tirou o Estevão e tirou todos os caras bons do time. Quem lembra disso? Outro jogo, ele tirou o Vitor Roque, eu também não entendi nada, outro derby. E hoje também. Cara, é uma maravilha. O Abel Ferreira, ele mata o time do Palmeiras. Pô, ele brilhou. O Luigi lá entrou e matou o cara que substituiu o Vitor Roque, definiu o jogo? Não. Pelo contrário, pô, o cara roubou a bola do Mateuzinho e não conseguiu fazer o gol. O Mateuzinho conseguiu a recuperação ainda. Cara, o técnico dos caras nos ajuda, entendeu? Nos ajuda, sabe? Então, assim, eu não acho o Abel Ferreira hoje melhor que o Dorival Júnior. O Dorival Júnior também tem uma coleção, né, de títulos. Então, o Corinthians envolveu o Palmeiras no primeiro tempo. O Corinthians envolveu o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo, na maioria do segundo tempo, nós jogamos melhor. Só que tem uma coisa.
tem uma coisa que eu sempre falo para vocês aqui. Quando o Dorival vai mexer, com raras exceções, o time vai piorar. Porque o nosso elenco é ruim. O nosso elenco é ruim. Melhorou muito? Melhorou. Mas não é um elenco para ganhar um brasileiro, e eu tenho falado isso. Vai melhorar com o Ancelotti? Muito. Caio César, maravilhoso. Hoje era jogo pro Caio César no segundo tempo. Que pena, né, que a gente não teve o Caio César. Cara, o Memphis de novo perdeu um pênalti. O Yuri perdeu muitos pênaltis. A gente tem perdido muitos pênaltis, né, gente? Isso é complicado. Enfim, o Memphis perdeu. Para mim, não jogou bola o Memphis hoje, tá? Para mim, não jogou bola. Não jogou bola. Nem todo jogo ele vai jogar. Para mim, contra o Flamengo, ele jogou bem domingo passado. Ontem, hoje ele não foi bem para mim, tá? Enfim. E eu vou analisar jogador por jogador, porque no segundo tempo eu já falei, né? Com as substituições, a entrada do Garro, que foi decisivo. O Garro foi o culpado pela derrota, né, do Corinthians, tá? Foi culpado pela derrota do Corinthians, entendeu? E o Hugo também espalmou. Agora, a questão é a seguinte. Vou lembrar do saudoso Armando Gomes. Quando eu brigava com ele, discutia com ele, né, um dos mestres do jornalismo, para mim, da apresentação de TV. Ele falava, Samir, o goleiro espalma para onde quer ou espalma para onde pode? Dava para o Hugo espalmar para lateral? Dava para o Hugo ter todo esse cuidado de um chute que veio rápido? Dá tempo do goleiro falar assim, não, essa bola vai vir no meu canto esquerdo e eu vou espalmá-la para lateral. Dá para fazer isso? Cara, eu não fui goleiro. Eu gosto de analisar goleiro. Sou chato, né? Sou intrometido. Entendeu? E outra, a bola ainda desviou. Então, eu, Samir Carvalho, não vou culpar o Hugo nesse gol do Flaco Lopes, tá? Eu acho que eu estaria sendo muito radical se eu fizesse isso. Para mim, ele não é culpado, tá? Eu acho que ele falhou em outros gols nessa temporada. Red Bull Bragantino, falhou no gol do Gabigol lá na Vila Belmiro, por mais que o chute tenha sido forte, mas hoje eu acho que ele não falhou. Primeiro que a bola desviou, segundo que às vezes não dá, velho. Não dá porque assim, se for pro goleiro pensar que ele vai conseguir espalmar lá na lateral, então ele vai pensar o seguinte, eu vou encaixar, melhor encaixar então eu vou encaixar essa bola. Não dá pra você pensar muito também, entendeu? Eu joguei bola a infância toda e pegava no gol de vez em quando, né? Pela minha estatura, às vezes eu ia pro gol. Eu era chatinho no gol, gostava de jogar no gol, entendeu? Então às vezes não dá, velho. Às vezes você vai espalmar pra onde dá. Um lance é queimar roupa, você vai fazer o quê? E tem lances que a gente exalta o Hugo e o cara simplesmente finalizou em cima dele, entendeu? Futebol é assim, velho.